Muito bem, você já viu então essa estrutura de herança, né? Herança visual, base, tela, tela cadastro, tá? Como eu mencionei, é uma estrutura que você não precisa mexer, você pode abstrair. O que é abstrair isso aí? É você saber que existe. Daí você vai montar a sua tela herdando de um tela cadastro e pronto, você desenha a parte dentro da sua tela e o resto vai funcionar. Você só vai precisar de fato aprender isso aqui caso você precise alterar isso aí, alterar essa lógica, tá? Aí sim você vai lá e altera essa infraestrutura. Se você não precisar alterar essa lógica, basta você desenhar suas telas e o resto vai funcionar, tá bom? Agora, se você quer aprender como é que ela funciona, aí você segue a dica que eu mencionei. Coloca uns breakpoints, tá? Vai debugando a aplicação com atenção, com calma, passa um dia fazendo isso e se tiver dúvida, aí você põe no EAD. Lembre que o treinamento é requisitos no provimento de conteúdo, então são os fóruns mesmo lá, né, a documentação que nós postamos. Daí vem a parte técnica, onde nós mostramos a aplicação que nós já desenvolvemos, tá? Algumas coisas nós explicamos mais detalhadamente, outras nós explicamos um pouquinho mais por cima, que é para você estudar, ter o interesse de estudar, tá certo? E finalmente tem o suporte, né? É aquele momento onde você está estudando e se enrolou, não entendeu, né? De fato não entendeu porque aquilo que está ali. Então você tem que ir lá no EAD e tem que postar, olha, eu não entendi essa parte, eu gostaria que você me explicasse, né? Dependendo da dúvida que você colocar, nós vamos, na maioria dos casos, né, nós tentamos fazer você pensar primeiro, tá? E em alguns casos nós já damos a resposta, ok? Então lembre sempre desse que o treinamento ele envolve tudo isso, né? Envolve os requisitos, tem as videoaulas e tem o suporte, não é só a videoaula, tem também o suporte que é para você aprender, né, para você estudar, tá? Essa parte que nós estamos mostrando, você pegar o código-fonte, estudar o código-fonte e as suas dúvidas vão então para o ambiente de suporte ao Delphi, né? Agora nós temos no T2TRP Lite, temos um ambiente só para todos os módulos do Delphi, que é para facilitar esse suporte, essa discussão, tá bom? Perfeito. Nós vimos essa estrutura aqui de herança visual e agora nós vamos abrir uma tela, né, que herda essa estrutura para você ver como é que funciona. Primeiro, eu vou abrir a tela FBanco, que é um cadastro bem simples. Ele persiste os dados apenas em uma tabela, tá? A tela de banco, ela vai herdar de tela cadastro, como você está vendo aqui, ó, tá bom? Herda de tela cadastro, tá? Então, toda essa parte visual aqui, ó, essa parte dos botões, a grid, essa parte de baixo, ele herdou da tela cadastro. Esses pop-ups, ele herdou da tela cadastro, tá? Perfeito. E essa parte de dentro, o página edits, ele também herdou da tela cadastro, né? Agora, esses edits aqui, esses eu tive que colocar, tá? Então, esse bevel aqui, ó, e esses três edits, eu tive que colocar na tela bancos. Esses componentes, esses quatro componentes visuais, fazem parte da tela bancos, tá? Como eu falei anteriormente, o teu trabalho vai ser desenhar a parte de dentro, né? Podemos dizer assim, da sua tela de cadastro, da sua tela de, da sua NFE, da sua ordem de serviço, enfim, da janela que você vai desenvolver, tá? O teu trabalho vai ser desenhar essa parte da janela. O restante vai funcionar de acordo com a infraestrutura que já está montada, tá bom? Bom, numa tela simples como essa, o que é que nós temos de código? A parte da infraestrutura, nós temos o form create, ele herda tudo de cima e além disso, ele informa para a janela quem é o seu VO, nesse caso é banco VO, e quem é o controller dele, que nesse caso é banco controller. Pronto, essa é a parte da infraestrutura. Na parte de controle extrude, eu herdo os métodos inserir, e aqui ó, eu pego a parte de cima da janela de cima do inserir, que ele faz alguns controles visuais lá, né? E depois eu seto o foco no edit código. Do editar, eu herdo a parte de cima do formulário Pi, se der tudo certo lá, a parte visual, né? Eu então seto o foco no edit código. E o que é que esses caras estão fazendo lá em cima? Eles estão fazendo o seguinte, olha. Quando eu clico em inserir, o meu usuário está visualizando dados aqui. Cliquei em inserir, eu peço para ele vir para essa página. Escondo essa página aqui e mostro essa página para o meu usuário. Basicamente é isso que ele está fazendo no formulário Pi, tá? Então eu herdo isso do formulário Pi e seto o foco no edit que eu coloquei aqui dentro, né?
Nesse caso aqui, o edit que eu quero foco é o edit código. Lá na tela pessoa vai ser no edit nome. Lá na tela produto vai ser no edit EAN. E por aí vai, tá? Então essa parte aqui de dentro, né, do código, ela tem que ser específica para cada tela, tá? No do excluir, eu herdo a parte de cima e aí eu já chamo o método excluir aqui, tá? No caso do T2TI-RP 2.0 que funciona com o T2TI ORM, nós chamamos os métodos via RTTI, tá? Aqui, ó. Banco controller, método exclui, passo o ID do registro selecionado, tá? Será que no Mormot nós vamos fazer dessa forma aqui? Quando chegar lá no vídeo do Mormot, né, no vídeo de infraestrutura do Mormot, você vai analisar como é que nós vamos fazer. E quando sair o módulo cadastros, já com o Mormot, aí é que você vai ter certeza de como é que vai ficar, tá? Porque os vídeos de infraestrutura, o objetivo deles é fazer você entender essa infraestrutura, né? Então, nos vídeos do Mormot, nós meio que vamos deixar o código com o T2T-ORM e o código com o Mormot também, para você comparar um com o outro, né? Você que vem numa versão anterior do RP, isso para você vai ser excelente, porque você vai ver, pô, então era desse jeito e ficou assim. Você que não fez uma versão anterior do T2T-RP, está chegando no Lite, isso também vai ser excelente para você, tá? Porque você vai aprender o novo, o sistema novo, e vai aprender como migrar de um sistema legado, tá? São duas coisas que você está aprendendo aí, ok? Perfeito. Então, eu tenho também o método salvar, né? Que costuma ser o método mais complexo dessa tela, tá? É nesse método aqui que eu pego as informações que estão nos meus edits e jogo nos meus objetos. Daí, se o meu status da tela for inserindo, ou seja, se o usuário clicou em inserir, eu chamo o método insere do meu controller, via RTTI. Por que via RTTI? Né? Porque o meu controller, tá? Ele serve tanto para o servidor como para o cliente, ok? Então, para facilitar a minha vida, eu chamo via RTTI, tá certo? O controller pai, ele recebe esse método aqui, né? Aquele controller que nós já vimos anteriormente, e ele já sabe o que fazer, tá bom? Perfeito. Caso eu esteja editando, ou seja, o usuário clicou em editar, eu verifico se ele fez alguma alteração. Como assim? Assim, ó. Quando o usuário vem no botão alterar, aqui, tá? Eu pego esse registro que ele está selecionado e crio uma espécie de hash dele. Não é um hash, tá? Eu pego o registro e converto ele para uma string JSON. Pronto. Beleza? Então eu tenho uma string JSON desse registro. Aí o usuário entrou aqui e simplesmente clicou em salvar. Vale a pena eu mandar esses dados lá para o servidor? Eu vou persistir os mesmos dados porque ele não alterou nada? Não, né? Então o que é que eu faço? Eu guardo essa string JSON de como era o registro e eu comparo com a string JSON do momento que ele vai salvar. Se uma string foi igual a outra, nada foi alterado. Então eu digo, ó, não foi nada alterado, não vai subir nada para o servidor. É isso que está acontecendo aqui, ó. Tá? Eu guardei a string do registro anterior, né, no momento que ele criou em alterar, e eu verifico se a string agora do objeto atual, que eu joguei esses dados aqui para ele, ó, é diferente. Se for diferente, aí eu chamo o método altera. Se não for diferente, eu informo para o usuário, nenhum dado foi alterado. E não faço nada, não trafega dados pela rede, o servidor não é consumido, não acontece nada, tá bom? Perfeito. Finalmente eu tenho o controle grid, onde eu tenho aqui um grid para edits. Eu verifico se o usuário selecionou algum registro ou se a grid está vazia. Caso ele tenha selecionado algum registro, eu consulto um objeto com base no ID do registro que está selecionado. Tá? Daí, se retornar esse objeto do banco de dados, eu pego os dados desse objeto e carrego nos meus controles visuais. Finalmente, ó, eu converto esse objeto para uma string JSON. Tá? Aí eu guardo isso daí. Aí na hora que eu for salvar, ó, eu verifico se esse objeto está realmente diferente desse para eu mandar os dados para o servidor. Tranquilo? É isso, é bem simples, tá? O teu trabalho então qual é? É desenhar essa parte visual de cada uma das tuas janelas e fazer esse controle aqui, principalmente no do salvar, tá? Pegar os dados dos controles e jogar no objeto e aqui, né? Ou vice-versa, né? Que é pegar os dados do objeto e jogar nos controles visuais, tá? Essa é uma tela simples, né? Vamos analisar agora uma telinha mais complexa que é a tela pessoa, tá? Vou abrir aqui a tela pessoa. Aí está.
Então veja, a tela pessoa já é uma tela bem mais complexa, né? Essa parte aqui, ó, é toda herdada, tá? Os botões, a página grid, essa partezinha de baixo aqui, o página edits em si, né? É tudo herdado, tá? Agora, essa parte de dentro aqui, ó, aí foi toda desenhada, né? Colocamos esse panel, colocamos esse edit, colocamos esse outro edit, esse combo box, este checklist box, colocamos este page control, aí dentro dele colocamos esse outro page control, com os dados da pessoa física, colocamos cada um desses edits aqui dentro, tá? Em pessoa jurídica, colocamos cada um desses edits aqui. Em contatos, soltamos aqui essa grid, colocamos esse action toolbar. Esse action manager também é coisa nova. Dentro dele nós temos aqui a action para excluir contato, excluir endereço, excluir telefone. Cada um desses clientes datasets aqui nós tivemos que colocar. Dentro dele não tem nada. Por que não tem nada? Porque isso é configurado automaticamente. Por isso que nós anotamos o nosso VO. Tá? Por isso que nessa tela cadastro, na tela, tem lá o configurar CDS from VO, configurar grid from VO. Tá? Sendo que o tela cadastro e o tela, ele vai configurar essa grid principal. Ele vai configurar o cliente dataset principal. Tá? Certo? E aqui, esse contatos. Quem é que vai configurar esse grid do contato? Quem é que vai configurar o cliente dataset do contato, dessa tela contato, né? Dessa aba contatos, tá? Porque nós temos que configurar duas coisas, lembra, né? Temos que configurar o cliente dataset. Como é que configura um cliente dataset? Ora, eu tenho que, primeiramente, definir os campos dele aqui, ó, field defs, né? Eu tenho que incluir cada campo aqui, tá? Depois eu tenho que incluir esses campos aqui, ó. Ok? Caso eu não queira incluir esses campos aqui, eu posso encontrar esses campos através de um field by name. Também não tem problema, pode ser feito dessa forma, né? Além de eu configurar o cliente dataset, eu tenho que configurar a grid. Como é que eu configuro a grid? Eu tenho que incluir os campos aqui dessa grid, tá? E tenho que, para cada campo que incluir, setar o título, para que na coluna aqui, ó, apareça o título que eu desejo, né? Por isso que lá no meu VO eu tenho o nome da coluna da tabela do banco de dados, né? E tenho o caption em cada field que eu crio lá, em cada property, tá? Tudo é configurado então a partir do meu VO, tá bom? Tive então que criar esse endereço, jogar a grid, jogar o cliente dataset do endereço e um data source para ele. Mesma coisa para os telefones, tá? Já esse dados clientes, dado fornecedor e dados transportadora, né? Eles se encontram aqui, tá? Caso essa pessoa seja cliente, fornecedor, transportador, essas abas vão aparecer ou não, tá? Os colegas, alguns colegas não gostaram dessa maneira que nós desenvolvemos essa tela, né? Para o T2T RP Lite, nós vamos separar isso daqui, tá bom? Nós vamos ter uma tela para o cliente, uma tela para o fornecedor e uma tela para a transportadora. No entanto, nós também vamos ter essa tela pessoa, tá? Vamos fazer das duas maneiras. Vamos ter a tela pessoa do jeito que ela está aqui e vamos ter uma tela pessoa sem isso, tá? Mas também o cadastro do cliente, do fornecedor, da transportadora de forma separada. Legal? Então, no cadastro do cliente vai aparecer tudo isso aqui e esses dados do cliente aqui. O usuário ele não vai perceber que no banco de dados esses dados aí estão separados. Para ele isso daí não vai importar, ele não vai perceber isso, tá? Ele vai então ter um cadastro do cliente com todas essas informações aqui, ó, e também essas informações do cliente, tá? Quando for o cadastro do fornecedor, a mesma coisa. Ele vai ter uma tela com todas essas informações aqui e esses dados do fornecedor, tá? Isso aí as telas separadas, tá bom? Então a gente vai fazer das duas maneiras, né, para agradar aí gregos e troianos, para mostrar a cada um de vocês como é que a coisa funciona, tá? Então veja, o difícil nessa tela aqui foi desenhar tudo isso, né? Não é difícil, é trabalhoso, né? Então você tem que ter atenção, tem que ter um cuidado, tem que ter paciência, né, para fazer o desenho dessa tela, tá? O restante já foi herdado, né? Imagine se a gente não trabalhasse com herança visual. Se eu tivesse que desenhar tudo isso aqui de novo, eu tivesse que ficar copiando e colando um formulário para realizar, né, fazer o desenho da tela, né? Imagine então que você criou um outro botão, tá? E esse botão vai ser utilizado em todas as janelas. Aí tu tem que alterar todas as, sei lá, 50, 100, 120 janelas da tua aplicação. Com a herança visual fica tudo mais fácil, né?
Porque você altera aqui em tela cadastro e automaticamente todas as janelas já herdam, tá? Aí você pergunta, pô, legal, mas eu tenho 100 formulários e 90 deles eu preciso de um botão a mais, em 10 eu não preciso. E agora? Não tem problema, você vai lá em tela cadastro, coloca esse botãozinho, as 100 janelas vão herdar dele, só que naquelas 10 que não precisa, você esconde aquele botão. Legal? No evento show do formulário, você vai lá, botão ponto visible igual false. Acabou. Ok? Então, trabalhar com essa herança visual é muito mais simples, é tranquilo, tá? E deixa a tua aplicação bem mais produtiva, tá bom? Perfeito. E o código fonte dessa tela pessoa? Será que ela é muito diferente da janela do banco? Vamos ver aqui. Veja que a pessoa ela também herda de tela cadastro, tá? Daí nós temos aqui, ó, na parte de infraestrutura eu tenho o Form Create. Lembre que no banco, no meu Form Create do banco, eu apenas disse para ele quem era o VO dele e quem era o controller dele, né? Já em pessoa, eu também faço isso. Digo para ele quem é o VO dele, que é a pessoa, e digo quem é o controller dele, que é a pessoa controller, tá? Aí, ó, eu já tenho aqui um Popula Combo Estado Civil, que é isso. Aqui em Estado Civil, aqui, ó, é um Labeled DB Lookup Combo Box, tá? É um combo box vinculado, é um DB Aware, tá? Então eu tenho aquele código aí para popular esse carinha aqui, tá? Ele vai buscar pelos estados civil e vai popular esse campo a partir desse método aqui, tá? Então logo no create eu chamo esse método, tá? E esse método tá onde? Tá aqui, ó. Legal? Então eu vou configurar o cliente dataset do estado civil, que tá bem aqui assim, ó. Ok? Configuro ele para que ele fique com todos os campos, né? Todos os campos da tabela Estado Civil. Daí eu seto o dataset do controller Estado Civil, para esse cliente dataset que eu acabei de configurar. Executo o método consulta, trazendo todos os registros de Estado Civil. Perfeito? Nesse momento aqui, né, já que eu configurei o dataset do controller, esse meu cliente dataset Estado Civil está devidamente populado com os dados de Estado Civil, tá? Daí eu configuro o list field para nome e o key field para ID, já que eu estou trabalhando com o lookup combo box aqui, ó. Perfeito? Legal. Ainda no meu form create, agora eu configuro as grids internas, ó. A minha tela cadastro, ela vai configurar a grid principal e o cliente dataset principal, né, que é o da pessoa, perfeito? Como eu tenho grids internas, eu tenho que fazer no form create esse controle aqui, ó. Eu configuro o cliente dataset, depois eu configuro a grid para cada cliente dataset que eu estou utilizando, tá? Então eu faço isso para a grid dos endereços, faço para a grid dos contatos, faço para a grid dos telefones. Aqui nesse comentário eu estou dizendo que eu estou configurando a grid, né? Mas não é só a grid que eu estou configurando, tá? Eu estou configurando o cliente dataset e também a grid, perfeito? Então esse comentário aqui não está muito católico, né? Não está 100%, tá? É configura o cliente dataset e a grid dos endereços, tá bom? No final das contas, olha só, eu escondo as abas cliente, fornecedor e transportadora, tá? Eu só vou apresentar essas abas, posteriormente você vai ver, caso essa pessoa aí seja um cliente, um fornecedor e uma transportadora. Tem uma flagzinha no banco de dados, na tabela pessoa, para que seja possível configurar isso daí, tá? Se a pessoa for um cliente, tem um S lá no cliente. Se não for, tem um N ou tá nulo o campo cliente, tá bom? Configurar layout tela, né? Ele serve para você setar a página principal aqui, ó. Tá? Então, sempre que o usuário entrar nessa tela, o foco vai estar nessa página principal, tá? Daí ele habilita o panel dos edits, que é esse panel que nós desenhamos a parte de dentro do formulário, né? Ele vai verificar qual é o status da tela. Se eu estiver navegando nos edits, ou seja, se eu estiver aqui dentro, ó, tá? O que é que ele faz? Ele desabilita o pano dados pessoa, o pano contatos, o pano endereço, o pano dados pano pessoa dados base e o pano telefone, tá bom? Eu não sei se você está ouvindo, mas estão soltando uns fogos aqui perto, né? Inclusive aqui dentro da cabine está dando para ouvir, tá? Então não se perturbe muito com isso não. Vamos deixar
esses fogos serem soltos ali fora, né? Vamos nos concentrar aqui no nosso treinamento, tá? Tá tão alto, tá dando para ouvir aqui, tá bom? Como eu não tenho como controlar isso, eu vou continuar aqui com o treinamento, mas não se perturbe com isso, por favor, tá? Continuando então, se o usuário ele estiver navegando, né, navegando nos edits, eu desabilito todo mundo aqui, ó, enable false, tá? Caso ele não esteja, né, caso ele esteja editando, caso ele esteja inserindo, aí sim, aí eu habilito todo mundo, tá? Ele vai estar navegando nesses edits como assim? Quando ele estiver só consultando, tá? Ele pegou um registro, clicou no botão consultar, aí sim ele vai estar só consultando, aí fica todo mundo desabilitado aqui, que é para ele poder não alterar nada, tá bom? Caso ele esteja inserindo ou alterando, aí eu habilito todo mundo, tá bom? Perfeito. Exibir dados agregados. O que é isso? Que eu chamo bem aqui assim, ó, exibir dados agregados. É aquela coisa, né? Se tiver selecionado aqui, ó, o cliente, o fornecedor, a transportador ou o colaborador, no caso esses três primeiros, que é o colaborador, nós fizemos separado para mostrar como era isso lá no RP2, tá? Então nós exibimos, né, a tabzinha ou do cliente, ou do fornecedor, ou da transportadora aqui, tá? Muito bem, vamos ver o que nós temos mais aqui. Limpar campos. Esse limpar campos, ele já é herdado da janela lá de cima, tá? Que ele já limpa todos os campos do tipo labeled edit, né? Você viu lá, tem labeled edit.test igual a vazio, ele limpa os membros, enfim, ele já limpa uma parte dos campos. No entanto, lá não tem esse combo box tipo pessoa, lá não tem esse rádio grupo sexo, lá não tem os clientes dataset, né? Não tem clientes dataset aqui nessas telas de cima, tá? Então eu herdo do limpar campos lá de cima, da janela principal, e eu continuo limpando os controles visuais que eu não tenho nas janelas de cima, tá? É isso que eu tenho que fazer aqui, caso eu precise limpar os demais campos, tá bom? O que é que eu tenho nos meus controles CRUD? Você vai ver que o do inserir aqui é um do inserir padrão, né? Então eu vou herdar do inserir de cima, aí eu chamo aqui um configurar layout tela, que a gente viu para que serve lá em cima. O ID do tipo da pessoa eu seto para 0, ponho o foco no edit nome, no combo box tipo pessoa eu habilito ele, tá? E chamo o exibir dados tipo pessoa. Esse dados tipo pessoa é o que? Ora, se for pessoa física, eu vou mostrar apenas essa aba desse page control de dentro aqui, ó. Se for pessoa jurídica, eu vou mostrar essa outra aba aqui da pessoa jurídica, tá? Então, eu também tenho esse controlezinho aí, certo? É isso que está acontecendo aqui nesse exibir dados tipo pessoa, tá? No do editar, ou seja, o usuário está alterando um registro, eu ponho o foco no edit nome e eu desabilito o tipo da pessoa. Como assim? Uma vez que eu cadastrei uma pessoa física, eu não posso alterá-la para o jurídico? Não, não pode. Tá bom? No do excluir, eu chamo o método excluir, esse aqui é exatamente igual ao que nós vimos na tela banco, né? No do salvar, eu faço uma série de verificações aqui primeiro, tá? Eu vejo se ele colocou o tipo da pessoa, tá? Eu vejo se ele informou o CPF, o nome da mãe, o estado civil, né? O CNPJ. Caso uma dessas coisas aqui, né? Um desses itens não esteja configurado, eu saio do método. Ó. Saio, tá? Eu não deixo ele salvar, tá? Depois que eu faço essas validações, aí sim é que eu chamo do salvar da janela mãe. Se der tudo certo lá, que é um controlezinho visual, né? Eu seto o VO, é o objeto principal, jogo os dados nesse objeto principal e aqui eu trabalho com os objetos agregados, ó, que é o tipo pessoa, né? Então, tPessoa.pessoa física, eu vou pegar os dados de pessoa física e jogar nesse cara aí, tá? Depois eu trabalho com pessoa jurídica, depois eu trabalho com as listas, né? Daí eu tenho um método lá no meu controller que ele via RTTI pega qualquer CDS e grava os dados desse cliente dataset em uma lista, tá? Então se eu tenho 1000 registros no cliente dataset e tem uma lista que equivale a esse cliente dataset, ele vai navegar nesse cliente dataset, pegar os 1000 registros, criar 1000 objetos e persistir nessa lista que eu estou passando para ele, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu pego o cliente dataset do contatos e peço para ele persistir em lista pessoa contatos. Essa lista pessoa contatos, ela pertence à pessoa, tá bom? O que é que ele vai fazer então? Vai pegar aqui os contatos, aqui, vai pegar os endereços, vai pegar os telefones, vai pegar os dados que tem nessa lista, né? Aliás, no cliente dataset aqui, ó, que está aparecendo nessa grid,
e vai colocar nas listas que estão vinculadas à pessoa, né? Lembre que no pessoa VO eu tenho várias listas aqui, 3 pelo menos, né? 3 listas. Ó. É a pessoa contato, a pessoa endereço e a pessoa telefone, tá bom? Perfeito, então eu faço esse controle aqui. Passei de tudo isso, se eu estiver inserindo, chamo o método insere. Se eu estiver alterando, né, em estado de edição, eu primeiro verifico se houve alguma alteração. Caso tenha havido, eu chamo o método alter. Tá? Feito isso, eu tenho aqui mais embaixo o controle de grid e cliente dataset. Então eu tenho o grid para edits, onde eu faço consulta ao objeto, né, que é o grid para edits. Eu consulto o objeto, tá? O ID é igual ao do registro selecionado. Daí eu carrego os dados do objeto principal, depois eu carrego os dados do tipo da pessoa, né, dependendo se é física ou jurídica, tá? E lá embaixo, ó, no finalzinho, eu vou carregar os dados das listas, aqui, ó, tá? Ele faz a mesma coisa via RTT, só que o contrário agora, tá? Ele vai pegar os dados das listas e persistir em cada um dos clientes datasets. Tranquilo? Depois disso, o que é que nós temos mais aqui? Controla a inserção da grid interna, né? Caso o usuário... Isso aqui é para quê? É para o usuário ele não ficar inserindo registros aqui, ó, em branco. E aí vai distribuir um monte de registros em branco para o servidor, né? Então, caso um campo de controle qualquer que eu defini ele esteja vazio, eu simplesmente dou um cancel no dataset, tá bom? Exclusões internas são aquelas actions que eu tenho, né? Eu tenho a action excluir contato, excluir endereço, excluir telefone. Como é que funciona? Se o usuário simplesmente estiver inserindo, está inserindo um registro novo, não tem nada ainda no banco de dados. Simplesmente eu deleto o registro do cliente dataset, porque esses dados estão apenas em memória, tá? Agora, se ele estiver editando, aí pode ser que esse registro aqui, ó, esteja no servidor, né? Porque ele está editando uma pessoa. Será que esse endereço que ele está querendo excluir já estava no banco de dados? Aí eu tenho que saber. Por isso que primeiro eu chamo o método excluir contato aqui, tá? E caso ele me retorne um true, ou seja, ele excluiu mesmo o contato lá no banco de dados, aí eu também deleto o contato aqui localmente no cliente dataset, tá bom? A mesma coisa eu faço para o endereço, a mesma coisa eu faço para o telefone. Essas são as minhas exclusões internas. E o campo transiente, olha só, que vai aparecer aqui, ó, aquela questão que eu mencionei anteriormente, né? Eu tenho aqui, vamos ver onde é que eu faço essa consulta do campo transiente. Aqui, ó, ID atividade do cliente, tá? Vamos ver onde é que está isso. Atividade do cliente. Aqui, ó. Atividade e situação. Então, na tabela cliente, eu vou ter o ID da situação e o ID da atividade. Caso eu consulte pela a situação, né, vai aparecer apenas o ID, mas eu quero mostrar para o usuário o nome da situação. Quero mostrar para o usuário o nome da atividade, tá? É nesse momento que eu utilizo, né, a minha tela de lookup. Onde é que ela se encontra? Na verdade aqui, ó, quando eu chamo esse popula campos transientes, né, ele já vai chamar a tela de lookup, ó. Popula campos transientes lookup aqui, ó. Aí sim. Ele chama a tela de lookup, né? Essa tela de lookup é uma tela padrão que serve para eu fazer pesquisas no banco de dados, tá? Então ele vai passar para essa tela aqui o atividade, tanto o VO como o controller, que a tela já vai saber que tem que fazer a pesquisa através desse VO e desse controller, lá via RTTI, tá? É essa telinha aqui, ó. FLOOKUP. Tá? Então, dependendo do controle do VO que eu passo para ela, ela já vai configurar a grid aqui para esse VO que eu mandei, e já vai fazer as consultas no controller que eu mandei para ela, tá? Bem legal essa telinha que nós desenvolvemos. Retornando aqui para a pessoa, então, depois que ele realizar a consulta, ele vai setar o ID e o nome aqui. O ID e o nome, no caso da atividade, né? Esse aqui que eu estou vendo é o da atividade, exatamente. Esses dois aqui, ó. Vai setar o ID, vai setar o nome, depois que o usuário fizer a consulta, tá? A mesma coisa ele faz com a situação aqui, ó. Tá bom? Então, caso o usuário ele esteja aqui e coloque um ID qualquer, 10, e pressione F1, se esse 10 já estiver no banco de dados, ele simplesmente
coloca o nome da situação cujo ID é 10. Caso esse ID não exista, ele vai abrir a tela de lookup e vai permitir o usuário fazer uma consulta. Quando ele fizer a consulta e retornar algum registro na tela de lookup e pressionar OK, né? Ele pressiona aqui, ó, confirmar, ele vai trazer os dados então para esses dois edits, ou para esses dois edits aqui, dependendo da consulta que o usuário está fazendo naquele momento, tá? Então veja, foi uma tela mais complicada? Foi uma tela mais complicada. Deu mais trabalho de desenhar? Com certeza deu mais trabalho de desenhar. Mas é esse trabalho que você vai ter quando você for criar a sua tela. É o trabalho de desenhar essa parte interna e de desenvolver esse código interno, o código de validação, o código de persistência, o código de exibição dos dados que estão vindo do banco, tá? Esse é o trabalho que você vai ter dentro do T2TI ERP, tá? Sendo que esse aqui, né, está funcionando, esse que eu estou mostrando para você é o T2TI ERP 2.0, né? No próximo treinamentozinho, no próximo módulo, você vai ver, já vai ser introduzido ao Mormot. Depois você vai ver como nós vamos migrando para o Mormot. Depois você vai ver a persistência completa com o Mormot. E aí quando sair o módulo cadastros base, aí ele já vai funcionar com o Mormot, né? Então, essa parte aqui, provavelmente a parte da view, do controller vai estar um pouquinho diferente, né? Nós não vamos usar um VO, vamos usar um DTO, tá? Então, você vai ver, né? A coisa vai evoluindo, né? Tanto você que fez o ERP anterior como não fez, como é que você não tenha feito, tenha vindo diretamente para o T2T ERP Lite, tá? Você vai ver essa evolução da aplicação, né? É como se você chegou agora no T2T ERP Lite, como se você tivesse chegado numa equipe, tá? Onde existe um sistema legado. E aí você está vendo a evolução desse sistema legado, ok? Para uma nova aplicação que está nascendo, tá? Então o sistema já existe, ele está aqui, né, o T2TI ERP, e você vai ver agora a evolução dele para uma nova tecnologia. Você vai ver também a evolução dele para rodar na nuvem, né? Esse então o grande mote aqui do T2TI ERP Lite, tá? Então tá, vimos então toda a estrutura de herança visual e vimos uma tela simples, que é a tela do banco, vimos uma tela um pouquinho mais complexa, que tem aí um mestre de detalhe, que foi a tela da pessoa.